um inseto pré-histórico que ainda vive nos dias de hoje, porque eles não mudaram praticamente nada desde o período carbonífero. Outra coisa importante, as libélulas já foram os maiores insetos que existiram na face da Terra. As libélulas têm um curioso ciclo de vida, vivendo na água e depois vivendo no ar. Quando vivem na água, no ambiente aquático, elas estão na forma de ninfa, uma larva, e podem viver nesse estado por até 5 anos. Depois, elas sofrem metamorfose e passam a ser libélulas. E nesse estado, elas podem viver até 6 meses. As libélulas, elas não picam, mas de certo modo, elas causam algum temor nas pessoas. É tanto que elas recebem nome tipo cavalo do cão, Miguel Seco, coisas assim. Existem mais de 100 nomes para designar estes insetos. E como elas vivem nos ambientes aquáticos e nos ambientes terrestres, aéreos, elas são ótimas bioindicadoras da qualidade ambiental, porque elas são muito sensíveis a alterações ambientais, a poluição. Elas são devoradoras vorazes de suas presas, porque elas têm umas espécies de dentes. E isto é que deu nome a este grupo. Em relação à visão também, elas praticamente enxergam tudo, porque elas têm uma visão de 360 graus. O grupo das libélulas tem distribuição mundial e elas gostam de se localizarem em ambientes próximos a corpos d'água, poças, riachos, lagos. As libélulas não picam, mas existem determinadas estruturas em suas mandíbulas, umas espécies de dentes especializados para triturar as suas presas. Devido a esta característica, o grupo das libélulas recebeu o nome científico de Odonata, juntando as palavras odon, que significa dentes, e nata, que significa mandíbulas, fazendo referência a esta característica que as libélulas apresentam. As libélulas atuais têm uma envergadura de 2 a 19 centímetros e elas têm a capacidade de voar até 6 horas por dia. E existem algumas espécies mais velozes que atingem a velocidade de 85 quilômetros por hora. E algumas delas são capazes de percorrer uma distância de 100 quilômetros em um dia. E mesmo elas possuindo 6 pernas, praticamente elas não andam. Usam essas pernas para o pouso. As libélulas, na fase aquática, são grandes predadoras de insetos, de girinos e até de pequenos peixes. E já na fase de libélula, que vive no ambiente terrestre, elas também continuam sendo grandes predadoras de insetos. E chegam a consumir 14% do seu peso, predando insetos. E pode chegar a um número de até 600 insetos por dia. E quando elas estão nessa fase aquática de ninfa, curiosamente, elas podem viver até 5 anos. Depois que sofrem metamorfose e vão ser libélulas, vão viver até 6 meses. No Brasil, já foram registradas mais de 1.000 espécies. Isto corresponde a 20% da fauna mundial. Na época da reprodução, os machos de libélula geralmente se concentram em regiões com bastante água para disputar uma fêmea para o acasalamento. As libélulas apresentam dimorfismo sexual, sendo os machos
mais coloridos, e estas ornamentações que vão apresentar no abdômen e nas asas serve para atrair as fêmeas. Outra diferenciação sexual é que as libélulas apresentam um abdômen com 10 segmentos. Os machos vão apresentar estruturas reprodutivas no segmento 2 e no segmento 3. Já as fêmeas vão apresentar estruturas reprodutivas no segmento 8. Antes da cópula, os machos fazem transferência de esperma da genitália primária, no segmento 2, para a genitália secundária, no segmento 3. Após a transferência, o macho está pronto para a fecundação. Ele procura uma fêmea e segura essa fêmea pela cabeça, usando os apêndices anais como pinça, para mantê-la presa ao seu corpo durante a cópula. A fêmea, então, dobra seu abdômen para a frente em direção ao órgão copulador do macho. Durante a cópula, muitos machos se aproximam tentando interromper aquele acasalamento. Os machos são capazes de remover o esperma da espermateca da fêmea para lá colocarem o seu próprio esperma. Mesmo após o acasalamento, a fertilização da fêmea não está garantida, porque ela sim vai escolher o macho que ela vai querer que fecunde os seus óvulos. E a fertilização só ocorre no momento da ovoposição. Os ovos fecundados geralmente são postos em corpos d'água, vão se desenvolver e formar as ninfas. O que você achou da reprodução das libélulas? É muito complicado? Escreva aí seu comentário. O grupo das libélulas surgiu no Paleozoico e foram muito abundantes no período Carbonífero. E um detalhe é que as características das libélulas deste tempo foram mantidas até os dias de hoje, com exceção do tamanho. Por isso que é costume dizermos que estes insetos são verdadeiras criaturas pré-históricas. No Brasil, os registros mais antigos foram no Cretáceo, aproximadamente 100 milhões de anos atrás. Foram encontrados na Serra do Araripe, entre os estados do Ceará, Piauí e Pernambuco. As maiores libélulas pertencem ao gênero Meganeura, que significa grande nervura, se referindo às asas destes insetos. Elas são do Carbonífero, há 300 milhões de anos atrás. Elas se assemelham às libélulas atuais, só que elas tinham cerca de 75 centímetros de envergadura. E é considerada o maior inseto voador que já existiu na Terra. Mas existe uma questão. Por que os insetos do Carbonífero eram tão grandes? Existe uma controvérsia a respeito disso. A respiração traqueal destes insetos causa um limite no tamanho do corpo. Só que estes insetos do Carbonífero do passado não obedeceram a esta regra. Cresceram muito mais do que seria possível com esta respiração traqueal nos dias de hoje. Uma das hipóteses mais aceitas é de que a Meganeura, a libélula gigante, conseguiu crescer tanto porque naquela época tinha muito mais oxigênio e não os 20% da nossa atualidade. E também, apesar de serem insetos tão grandes, conseguiam voar porque a atmosfera daquela época era muito mais densa. As libélulas, curiosamente, chamam bastante atenção das pessoas e elas têm uma quantidade muito grande de nomes atribuídos a este inseto. O nome libélula provavelmente veio de libra, que significa balança.
considerando que estes insetos podem ficar planando no ar em equilíbrio, como uma balança. O nome libélula seria o diminutivo de libra. Isto aqui é bem legal. No Brasil, existem mais de 100 nomes populares para a libélula. Ela causa muito temor em algumas situações. Daí alguns nomes curiosos como cavalinho de judeu, cavalinho do diabo, cavalinho de Deus, cavalo do cão. Isto porque as pessoas consideram este inseto misterioso. Mas existem outros nomes também, como corta-água. Isso é fácil de entender, aquele movimento que ela faz na superfície da água. Donzelinha, Jacinta. Agora este é muito curioso e não consegui descobrir nenhuma relação. Ela pode ser chamada também como macaquinho de bambá, porque não sei. Também ela é chamada de Miguel Seco. Essa talvez seja porque o seu corpo é linear, dominado por um grande abdômen. Também ela é conhecida como mãe de peixe, não sei porquê. Pito, fumo. Algumas pessoas atribuem aquele formato do abdômen ao cigarro caipira. Daí esse nome pito. Também é conhecida como cambito. Cambito é uma vareta. Talvez porque também seu abdômen é bem longo. Canzil, não sei o que significa. Lava-bunda, lavadeira, lambe-água, mosca-dragão. Nos Estados Unidos, na língua inglesa, falam esse nome. E zigue-zague. Esse também é interessante entender, porque a libélula ela é capaz de, quando está voando, mudar de direção momentaneamente e bruscamente. E isso, novamente, fazer essa mudança de direção. Então, esse movimento de zigue-zague fica fácil entender, porque ela também recebeu este nome popular. Você acha que esses nomes fazem sentido? Deixe seu comentário. Como você conhece libélula aí na sua região? Escreve pra gente. Quando eu era criança, eu só conhecia esses insetos pelo nome de catirina, que é o nome regional no Piauí. Como as libélulas são muito sensíveis às alterações do ambiente, tanto no ambiente aquático como no ambiente terrestre, elas são ótimas bioindicadoras ambientais. Onde elas ocorrem é porque aquele ambiente está com uma melhor qualidade ambiental. Do mesmo modo, à medida que os ambientes vão sendo impactados com poluição, tanto o ambiente aquático, que vai alterar o seu pH, condutividade, como o ambiente aéreo, com fumaças e gases lançados por veículos, por exemplo, isto causa um forte impacto ambiental na população de libélulas. Várias espécies já estão em risco de extinção por causa destes impactos ambientais. O que você acha da atual conservação ambiental? As libélulas são eficientes caçadoras, porque elas podem voar mais rápido do que a maioria dos insetos. Também elas têm uma visão panorâmica completa. Elas são capazes de ver insetos que estão na frente, do lado, acima, abaixo, atrás. Elas têm olhos compostos por milhares de facetas, até 30.000 facetas. E estes olhos lhe dão a capacidade de ver todos os lados em 360 graus. Como as libélulas são grandes predadoras de insetos, inclusive de moscas e mosquitos, dentre eles o Aedes aegypti,
Algumas espécies estão sendo testadas para o controle destes mosquitos. As suas larvas devoram uma quantidade enorme das larvas desses mosquitos nos ambientes aquáticos. Inclusive, várias prefeituras e ONGs desenvolveram um programa de atração destes insetos. Eles recomendavam plantar crotalária, que é uma planta de flores amarelas que atrai muitos insetos, dentre eles as libélulas predadoras. E assim predariam os mosquitos transmissores de doenças como dengue, chikungunya, zika, diminuindo a incidência destas doenças na população. A respeito disso, temos vários vídeos. Os links estão aqui na descrição. Uma informação pouco difundida é que as libélulas também podem levar vetores de doenças que vão contaminar aves que se alimentarem destes insetos. Estes agentes patogênicos são vermes do gênero Prostogonium, que vão infectar aves, inclusive aves domésticas. E na Tailândia e no Laos, algumas pessoas consomem as larvas de libélula. E assim também elas podem ser contaminadas com vermes intestinais. Uma curiosidade, um dos modelos criados por Santos Dumont, o pai da aviação, tinha uma forma que lembrava uma libélula. Daí ele foi batizado de demoiselle, que é libélula em francês. Neste canal temos vários vídeos sobre o tema ambiental, com planta, animal, fungo, meio ambiente. Dê uma olhada, com certeza você vai encontrar vídeos de seu interesse. Inscreva-se em nosso canal, deixe sugestões para novos vídeos, assista nossos vídeos, compartilhe com pessoas que gostariam de também ter acesso a estas informações. Inscreva-se já. E dê um like para o canal. Aproveite e inscreva-se e ative o sininho para ser avisado de novos vídeos.